pessoas me perguntam o quanto um ponto de um supermercado é determinante. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como a gente faz isso. A gente faz vários tipos de análises, né? Essa aqui vai ser uma análise bem superficial. Existe análises que a gente não só verifica o ponto, como a população, renda, além disso, os concorrentes também, a área como um todo. Esse mercado ele tem algo a mais, algo mais difícil de ser analisado. Por quê? Se vocês verificarem aqui, a gente vai primeiro fazer a verificação do concorrente dele mais perto, que é o supermercado que está aqui nessa área. Essa área é uma área que contempla 500 metros quadrados, tá? 500 metros. Daqui para cá 250, daqui para cá 250. Que é a área que atende imediatamente a esse público-alvo. E aí a gente consegue determinar, dependendo da análise, quantos habitantes tem exatamente nessa área principal. Esse mercado que eu falo, que ele é mais difícil de ser analisado, por quê? Porque aqui nessa área é uma área, podemos dizer assim, morta, porque é um cemitério. Olha que interessante, né? E aí eu estou analisando a área do concorrente. Então, o concorrente mais próximo está a menos de 250 metros próximo de você, da pessoa que quer abrir esse outro ponto aqui, que é esse outro supermercado. Vamos levar então essa análise desse ponto no ponto central. Então, desse ponto para cá tem 250 metros, desse ponto para cá tem 250 metros. Então, você tem uma área livre aqui, ó, sem nenhum tipo de concorrente, somente a gente consegue encontrar aqui uma padaria. E aí, se a gente tivesse que fazer ações de marketing, ação de propaganda, massificar mais aonde vai passar o nosso público ou não, como aqui é uma rodovia principal, aqui é onde existe um grande fluxo de veículos. A gente posicionaria, então, essa área verde, que seria os 250 metros, mais para cá, saindo desse concorrente. E quanto mais para cá a gente vai, ó, mais livre a gente fica exatamente do nosso concorrente. Então a gente massificaria uma propaganda exatamente nessa área. A gente aqui não vai falar de renda per capita, quanto que cada habitante tem ou quantos habitantes tem, mas simplesmente para vocês tentarem ter uma ideia de como a empresa aqui faz a análise de um ponto estratégico. E aí essa aqui é a análise macro. Essa outra área aqui seria a área, vamos dizer assim, central, de abrangência inicial. Até porque esse supermercado que a gente está analisando é esse aqui. E ele tem uma área de 300 metros quadrados. Aqui, ó, são os 500 metros de abrangência, que seria o natural. E aí você tem, a priori, apenas um concorrente em toda essa área. E o que vai determinar o sucesso desse supermercado é exatamente quais são as ações, tanto interna e externa, que ele vai fazer em relação a preço, a relação à limpeza, a aparência do supermercado e coisas dessa monta. E aí a gente pode perceber então que se a gente chegasse, como aqui tem um cemitério e aqui já tem um concorrente, a gente poderia de alguma forma fazer, né, uma avaliação melhor dessa área aqui. E aí como a gente poderia então avaliar a cidade como um todo? A gente iria de alguma forma tentar então avaliar a cidade de uma forma geral. Agora a gente vai ter uma outra visão então de como esse supermercado ele estaria funcionando. Aqui está exatamente uma área de 500 metros quadrados. O concorrente está aqui e a área laranja é a área de interesse. Quando a gente pega os 500 metros, você tem toda essa área aqui sem nenhum tipo de concorrência. Sem nenhum tipo de concorrência. Ou seja, 500 metros da área do centro. E aí a gente pode então, ó, trazer essa outra, né, essa outra margem aqui, ó, que a gente já havia pré-definido como
aqui 2 quilômetros, né? Quer dizer, então 1 quilômetro do centro do supermercado. E a gente traria mais para cá porque essa área aqui não funciona. Se a gente tivesse que avaliar aqui essa cidade como um todo, onde seria o melhor ponto talvez de abrir um supermercado, aí vamos esquecer esse ponto, tá? A melhor área dessa cidade seria exatamente essa aqui, ó. E aí, ó, por quê? Porque toda essa área, que seria a área de 1 quilômetro em volta, 500 metros para cada área dessa do centro, né? Não tem nenhum tipo de concorrente. E aí você, se pudesse trazer o seu ponto para cá ou para qualquer área dessa aqui, ó, qualquer área dessa, né? Mais para a saída do centro, né? É excelente. Agora a gente tem algo aqui que chama muita atenção. Aí seria válido a gente fazer a verificação exatamente nesse sistema aqui, ó. Se a gente consegue entender que aqui é a Nestlé do Brasil, qual o tamanho dessa fábrica? Qual é o fluxo? Quantos mil habitantes trabalham nessa fábrica? Tudo isso vai interferir exatamente no ponto do seu supermercado. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é quando vocês analisem, né, o seu ponto, muitas coisas fazem a diferença. Mas o melhor de tudo é que se você conseguir entender alguma dessas nuances aqui, milhões de habitantes, a localização dos seus concorrentes, isso faz muita diferença. Repetindo, se você fosse abrir de repente um hortifruti, quanto mais perto dos supermercados, melhor. E aí, se a gente fosse um pouquinho mais, né, adiante, a gente iria fazer o quê? Iria ver qual é o tamanho dos outros mercados à nossa volta. A gente sabe que esse mercado aqui, por exemplo, é o Dia. Quanto que uma loja do Dia fatura, né? Quanto que esse outro supermercado fatura? A gente iria fazer toda essa análise para quê? Para dizer se essa cidade, se esse local seria o ideal e quanto que você poderia investir, né? Se você iria investir 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, qual seria o seu retorno e coisas dessa forma. Mas eu acredito que pelo que a gente mostrou aqui, dá para você ter uma ideia geral de como é que você pode avaliar e ver se um ponto realmente é bom para o seu negócio ou não.